Tanita ficou em choque. Sua mãe tinha ficado viúva há apenas 6 meses e já estava planejando outro casamento? E justo com Chaiyil, que não só era seu ex, mas também irmão do homem com quem ela mesma ia se casar? Isso era surreal. Não fazia sentido nenhum. Como sua mãe podia fazer isso? E aí? Bem-vindo de volta ao canal. Hoje, temos uma história real simplesmente inacreditável, direto de Udon Thani, na Tailândia. O caso começa como uma briga entre 2 irmãos, mas, antes que alguém pudesse imaginar, se transforma em uma rivalidade intensa entre mãe e filha. Mas o que realmente aconteceu nessa história cheia de reviravoltas? Vem comigo que a gente vai descobrir todos os detalhes. Antes de a gente mergulhar nessa história, já deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Sério, essa história é tão insana que você não vai querer que ninguém perca. Agora, deixa eu te apresentar um casal de Udon Thani, na Tailândia. Kazen, nascido em 1962, e sua esposa Chonpoo, 2 anos mais nova que ele. Eles se casaram em 1987. Kazen veio de uma família rica. Seu pai e tio administravam plantações e empresas têxteis desde 1949, o que deu a ele uma ótima posição para continuar os negócios da família. Junto com Chonpoo, ele trabalhou nos 2 setores, construindo uma vida confortável. Em 1989, nasceu a filha deles, Tanita. Além de linda, ela era extremamente inteligente e tinha um talento natural para os estudos. O sonho dela era seguir os passos do pai e trabalhar na empresa da família, mas Kazen tinha outros planos. Ele queria que Tanita cursasse faculdade e construísse uma carreira na área financeira, longe da cidade natal. Então, ela se formou em uma universidade renomada em Udon Thani e depois se mudou para Khon-Kaen, onde se tornou diretora financeira em um banco privado. Com a filha morando fora, Kazen e Chonpoo ficaram sozinhos em casa. Mas o casamento deles não era tão tranquilo quanto parecia. No começo, Kazen se encantou pelo jeito extrovertido e paquerador de Chonpoo, mas achava que, com o tempo, ela se acalmaria. O que aconteceu, na verdade, foi o contrário. Perto dele, ela parecia mais reservada, mas, pelas costas, levava uma vida completamente diferente. Depois que Tanita saiu de casa, Chonpoo começou a sair com homens mais jovens e a beber bastante. Muita gente na comunidade sabia disso, mas ninguém queria expor a verdade para não causar problemas para Kazen, que era uma figura respeitada na cidade. No entanto, o segredo não durou para sempre. Um dia, alguém contou a Kazen que sua esposa havia sido vista em um hotel com um de seus funcionários. Furioso, Kazen demitiu o funcionário na hora. Mas, apesar da traição, ele não teve coragem de se divorciar. Para ele, a reputação da família e o futuro de Tanita eram mais importantes. Ele não queria que a filha fosse vista como alguém que veio de um lar desestruturado, ainda mais sabendo do comportamento da mãe. Então, decidiu esconder a verdade e manter tudo em silêncio para proteger Tanita. Chonpoo prometeu que nunca mais faria isso, e Kazen preferiu acreditar. Mas a verdade é que os funcionários já sabiam das escapadas dela e só fingiam que nada estava acontecendo. No início de 2019, a saúde de Kazen começou a piorar, e ele precisou fazer tratamento em casa. Passou a administração dos negócios para alguns funcionários e sua cunhada, enquanto Chonpoo ficou responsável pelas finanças. Infelizmente, apesar do tratamento, Kazen não resistiu e faleceu em janeiro de 2020. Tanita ficou devastada. Ela até pensou em largar tudo e voltar para casa, mas se lembrou das palavras do pai. Ele sempre disse que queria que ela se tornasse uma grande banqueira. Então, mesmo com o coração partido, decidiu seguir em frente e continuar sua vida em Khon-Kaen. Felizmente, Tanita não passou por esse período difícil sozinha. Seu namorado, Chaiyil, que já estava ao lado dela há um ano, a apoiou o tempo todo. Ele era um ano mais novo que ela e trabalhava instalando redes de escritório e resolvendo problemas técnicos. Os dois se conheceram quando Chaiyil foi até o banco onde Tanita trabalhava para instalar ou consertar a rede,
e a conexão entre eles foi instantânea. Ele era completamente apaixonado por ela e, mesmo sem um diploma universitário, Tanita via Shail como um cara inteligente e esforçado. Em março de 2020, 2 meses após a morte do pai de Tanita, Shail apresentou a namorada ao seu irmão mais velho, Nopon. Nopon tinha acabado de se mudar de Nakhon Ratchasima para Konkain depois de perder o emprego por causa da pandemia. Sem muitas opções, acabou ficando no pequeno apartamento de Shail. No começo, tudo parecia tranquilo. Mas, com o tempo, a presença de Nopon começou a pesar. O trabalho de Shail diminuiu por conta das restrições, e isso afetou sua renda. Tanita, querendo ajudar, começou a levar comida para ele e a oferecer apoio financeiro. Conforme passavam mais tempo juntos, o vínculo entre eles se fortaleceu ainda mais. Tanita começou a se abrir com Shail sobre a perda do pai e os negócios da família. Foi então que surgiu a ideia. E se Nopon fosse para Udon Thani tentar um emprego lá? Todo mundo concordou que era uma boa opção, mas os planos precisaram ser adiados porque muitos lugares ainda estavam fechados. Os meses passaram e, enquanto Nopon continuava morando com Shail, algo inesperado aconteceu. Em maio de 2020, em um dia de tédio, Shail pegou o celular do irmão e começou a fuçar. Foi aí que ele encontrou uma conversa no WhatsApp entre Tanita e Nopon que o deixou em choque. As mensagens revelavam algo que ele nunca imaginou. Os dois estavam se comunicando em segredo há muito tempo. A reação de Shail foi imediata. Ele ficou furioso, confrontou o irmão e a briga entre eles virou física. Tanita tentou intervir, mas não conseguiu consertar a situação. No final, ela tomou coragem e confessou que havia desenvolvido sentimentos por Nopon e que agora o amava. A revelação foi um golpe duro para Shail. Com o coração partido e tomado pela raiva, ele saiu do apartamento e desapareceu por um tempo. Enquanto isso, Tanita e Nopon começaram a sair juntos oficialmente, e ela continuou ajudando financeiramente o novo namorado, até mesmo fazendo planos para se casar com ele assim que ele conseguisse um emprego. Só que a vida não estava fácil para ninguém. A economia ainda sofria os efeitos da pandemia, e Tanita também começou a sentir o impacto. No trabalho, a situação não estava boa. Algumas das filiais onde ela atuava foram fechadas, funcionários foram demitidos, e os que ficaram foram transferidos para a sede principal. O resultado? Menos trabalho e um salário menor. Para piorar, ela agora tinha que sustentar Nopon, que ainda estava desempregado. Mesmo assim, ela tentou manter tudo sob controle. Então, em julho de 2020, Tanita recebeu uma ligação inesperada da mãe. Shonpo contou que Shail, seu ex-namorado, havia conseguido um emprego em uma das plantações da família. Pelo tom da conversa, ficava claro que Shonpo sabia exatamente o que tinha acontecido entre eles, mas Tanita não queria entrar em detalhes. Apenas respondeu que, nos tempos difíceis em que estavam vivendo, qualquer emprego era bem-vindo e pediu para a mãe cuidar bem de Shail, pois, apesar de tudo, ele era um cara decente. Um mês depois, Tanita, agora com 30 anos, estava ocupada planejando seu casamento com Nopon. Mas havia um problema. A família dele não tinha condições financeiras para contribuir com nada. A única esperança era Shonpo. Assim, Tanita e Nopon decidiram viajar para Udon Thani para conversar com sua mãe e pedir ajuda para bancar o casamento. E então veio a bomba. Shonpo anunciou que iria se casar. E com quem? Ninguém menos que Shail, o ex de Tanita. Tanita ficou em choque. Sua mãe tinha ficado viúva há apenas 6 meses e já estava planejando outro casamento? E justo com Shail, que não só era seu ex, mas também irmão do homem com quem ela mesma ia se casar? Isso era surreal. Não fazia sentido nenhum. Como sua mãe podia fazer isso? Mas Shonpo não parecia se importar com o que Tanita ou qualquer outra pessoa pensava. Ela estava apaixonada e ia seguir seu coração, custasse o que custasse. As pessoas podiam falar o que quisessem. Ela e Shail iam viver suas vidas da maneira que bem entendessem. Para piorar, Shonpo ainda declarou, sem um pingo de hesitação, que, assim que se casassem, Shail assumiria a plantação e os negócios da família. Tanita ficou indignada,
Mas o que podia fazer? Nopon até tentou conversar com o irmão, dizendo que aquilo era absurdo, que Chaeil deveria procurar alguém mais compatível. Mas Chaeil estava irredutível. Ele faria o que quisesse, doa a quem doer. Sem ver outra saída, Tanita procurou seus tios, esperando que tivessem algo mais sensato a dizer. Mas a única coisa que ouviu foi que seu pai sempre disse que Shonpo poderia se casar de novo se um dia se sentisse sozinha. E as surpresas não pararam por aí. Tanita resolveu pedir sua parte na herança e descobriu que seu pai havia deixado apenas 15% para ela. O resto, 80% tinha ficado para Shonpo, e o que sobrava era um fundo que só poderia ser usado caso Tanita se casasse com um homem rico. Na cabeça de Tanita, aquilo começou a parecer um grande plano. Será que sua mãe tinha manipulado tudo? A morte do pai, a herança, o controle absoluto dos negócios. Era coincidência demais. Mas, sem provas, não havia nada que ela pudesse fazer. A única coisa que sabia era que sua mãe agora controlava tudo, e que, se quisesse bancar o casamento da filha, seria do jeito dela. Depois de passar uma semana na casa da mãe, Tanita começou a perceber algo estranho. Nopon estava diferente. Ele se afastava dela, mas, ao mesmo tempo, parecia cada vez mais próximo de Shonpo. Ele fazia café para ela, a levava ao mercado, ajudava no jardim, estava sempre por perto, sempre atento. E a coisa ficou ainda mais esquisita quando Nopon e Chaeil começaram a discutir sobre quem levaria Shonpo ao casamento. Tanita tentou ignorar, achando que ele só estava tentando impressionar a sogra, já que era ela quem estava bancando tudo. Mas aquilo não parecia certo. Até que, em uma noite de agosto de 2020, tudo virou de cabeça para baixo. Tanita estava se preparando para dormir quando ouviu a voz da mãe, alta e clara, vinda da sala. Chaeil, dorme no quarto ao lado hoje. Hoje não é sua vez. Não precisa resistir. Tanita congelou. O que ela quis dizer com isso? Ela foi até o corredor e espiou a porta do quarto ao lado, onde Nopon deveria estar dormindo. A porta estava trancada por dentro. Um arrepio subiu pela espinha de Tanita. Sem saber o que pensar, ela voltou para o quarto. Era por volta de 1 da manhã quando Tanita acordou com sede e resolveu ir até a cozinha pegar algo para beber. No caminho, ao passar pelo quarto ao lado, onde Nopon deveria estar, percebeu que a porta estava entreaberta. Estranhou. O quarto estava vazio. Uma sensação ruim tomou conta dela. Algo estava errado. Sem pensar duas vezes, subiu as escadas e foi até o quarto da mãe. Encostou o ouvido na porta e prendeu a respiração. E então ouviu. A voz de Nopon vinha lá de dentro. O coração de Tanita disparou. Sua desconfiança se confirmou. Nopon estava no quarto da mãe. Num impulso, ela bateu na porta com força, o desespero tomando conta. Quando a mãe abriu, lá estava Nopon ao lado dela. Shonpo suspirou e tentou se justificar. Disse que tudo aquilo só tinha acontecido porque Nopon a havia procurado primeiro. E então, sem rodeios, ele confessou. Tinha se apaixonado pela mãe de Tanita. Mais do que isso, queria romper o noivado e cancelar o casamento. Tanita sentiu o sangue ferver. Seu rosto queimava de raiva e humilhação. Sem dizer mais nada, girou nos calcanhares e voltou para o quarto, o peito apertado, as lágrimas vindo sem que ela pudesse impedir. Na manhã seguinte, sem olhar para trás, arrumou as malas e partiu sozinha para Concaen. Assim que chegou, ligou para os tios e contou tudo. Indignados, eles foram direto para a casa de Shonpo tirar satisfações. Mas havia um detalhe. Seus tios eram, na verdade, os irmãos mais novos de Shonpo. E como o Sr. Kazen tinha sido o único filho homem, Shonpo ainda mandava e desmandava em tudo. Ela não quis ouvir nada do que eles disseram. Pelo contrário, zombou da preocupação deles. Disse que só estava escolhendo o melhor parceiro e que tanto Nopon quanto Chaeil estavam disputando para ser seu marido. Se os homens estavam interessados na sua fortuna, paciência. No fundo, ela se achava acima de tudo e de todos. Mas as coisas mudaram no dia 15 de novembro de 2020.
Shonpo, do nada, expulsou Nopon de casa e ordenou que ele voltasse para Concaen e tentasse reconquistar Tanita. Ele se recusou. Disse que ela nunca o perdoaria. Shonpo não se importou. Disse para ele insistir o quanto fosse preciso. Se conseguisse trazer Tanita de volta, ela mesma pagaria todas as despesas do casamento. Mais tarde, por volta das 4 da tarde, Nopon foi até uma das fazendas da família, onde Chaeil supervisionava os trabalhadores. Escondia uma faca consigo. Se aproximou calmamente, puxou Chaeil para trás de um galpão e, sem aviso, atacou. Chaeil ainda tentou reagir, mas Nopon foi mais rápido. E então, aos 29 anos, Chaeil caiu sem vida. Nopon pensou que ninguém tinha visto, mas se enganou. Alguns trabalhadores testemunharam tudo e chamaram a polícia na mesma hora. 3 horas depois, ele foi encontrado escondido entre as árvores de um parque e acabou preso. A morte de Chaeil abalou a família. Mas Shonpo parecia pouco se importar. Para ela, homens não eram um problema. Sua riqueza sempre lhe garantiria outros pretendentes. Então, 2 dias depois, no dia 17 de novembro de 2020, o inesperado aconteceu. Uma mulher chamada Oratai apareceu na casa de Shonpo, furiosa. Ela acreditava que Shonpo tinha seduzido seu marido, um policial chamado Boomei. E ela não veio sozinha. Trouxe a irmã, Sharoen. A discussão foi ficando acalorada até que, de repente, Oratai e Sharoen sacaram armas e abriram fogo contra Shonpo. Com 55 anos, ela não resistiu. Depois do ataque, Oratai e Sharoen se entregaram à polícia. Enquanto isso, Tanita recebeu a notícia com um misto de choque e indiferença. Não sentiu tristeza. Seu tio de Udon Tani ligou, pedindo que voltasse para cuidar da casa da família. E foi então que veio a reviravolta. Segundo o advogado, o testamento deixava a maior parte da fortuna para sua mãe. Mas com a morte de Shonpo, tudo passaria automaticamente para Tanita. Quando a polícia conversou com Tanita, explicaram que Nopon tinha ficado completamente chocado ao descobrir o quanto de dinheiro a senhora Shonpo possuía. Tendo crescido na pobreza, ele sempre sonhou com riqueza e poder, e agora, com Chaeil fora do caminho, ele viu a chance perfeita para tomar tudo para si. Não queria que seu irmão mais novo herdasse nada. O relacionamento entre os dois já estava desgastado desde que Chaeil e Tanita se separaram. E Nopon não suportava a ideia de que Chaeil pudesse ficar com a fortuna que vinha junto com ela. Os policiais também contaram algo que deixou Tanita perplexa. Nopon era apenas um rapaz com ensino médio e um histórico profissional instável. Sempre teve dificuldades para se firmar na vida, mas, curiosamente, era incrivelmente bom em conquistar mulheres. E o mais chocante, antes de ficar noivo de Tanita, ele já tinha sido casado 2 vezes. Em ambas as ocasiões, foi abandonado porque não era confiável. Um contraste enorme com Chaeil, que era mais responsável e honesto. Tanita sentiu um arrependimento profundo. Olhando para trás, percebeu o quão errada tinha sido sua escolha. O julgamento de Nopon aconteceu em 19 de abril de 2021, no Tribunal Superior de Udon Thani. Não havia uma única testemunha que quisesse defendê-lo. Aos 32 anos, ele foi condenado à prisão perpétua por assassinato premeditado e por roubar algumas joias da senhora Shonpo, que foram encontradas em seu bolso no momento da prisão. Já no caso envolvendo a senhora Shonpo, Oratai e sua irmã Sharoen, o tribunal revelou os verdadeiros motivos do crime. Oratai estava convencida de que Shonpo estava tentando seduzir seu marido, Boomei. As duas já tinham brigado várias vezes por causa disso, mas Shonpo, confiante no seu dinheiro e poder, chegou ao ponto de afirmar que tiraria Boomei de Oratai. Para piorar, testemunhas disseram que Shonpo já havia até tentado incendiar a casa de Oratai. A situação só ficou mais tensa à medida que Boomei continuava aceitando encontros com Shonpo, atraído pelas promessas de dinheiro. Cansada da humilhação, Oratai, com a ajuda do advogado Vipin Kumar, resolveu tomar medidas legais contra o próprio marido por má conduta. O veredicto do Tribunal Superior de Udon Thani saiu em 13 de junho de 2021. Oratai foi condenada a 15 anos de prisão,
e sua irmã, Sharon, recebeu uma pena de 10 anos por participação no assassinato da senhora Chompou. As armas usadas no crime foram rastreadas e identificadas como pertencentes ao policial Boomey, retiradas de seu próprio armário. Um mês depois, através de novas investigações, Boomey também foi condenado. Recebeu 5 meses de prisão por má conduta em seu envolvimento com Chompou, algo que ele manteve em segredo de sua esposa. Enquanto isso, Tanita se estabeleceu de vez em Udon Thani. Com a ajuda de seu tio, assumiu a plantação e os negócios têxteis que pertenciam ao pai. Até hoje, não há notícias de que ela tenha se casado, mesmo já tendo 32 anos. Talvez ainda esteja processando tudo o que aconteceu, ou talvez só esteja esperando a pessoa certa. De qualquer forma, esperamos que ela esteja bem e que o futuro lhe traga paz e felicidade. Que lições podemos aprender com essa história?